Lante, mas estamos no sul e demorou um pouquinho até para vir o inverno, né? Para vir esse frio, mas chegou. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Como a apóstola disse, acho que a maioria eu já conheço ou já me conhecem. E assim que ela entrou em contato, né, nessa questão de trazer uma palavra para os irmãos hoje, a gente não pensa muito, né? E já aceitamos. Trago um abraço do pastor Flávio Cunha, da pastora Patrícia, de todos os irmãos lá do Mevan. Hoje também temos culto lá no mesmo horário, então lá também tem fogo lá e vai ter fogo aqui, amém, irmãos? Que a gente possa se movimentar dessa forma. E comigo está minha esposa, a pastora Patrícia, está lá encolhida, só os olhinhos de fora, com a sua manta ungida, né? Que esquenta o seu pescoço, seu corpo, não pode ficar sem manta no inverno. Então ela está comigo. O Kevin hoje não tá junto porque ele estava na escala lá do louvor, né? Toca bateria, né? Tem um dom que Deus deu para ele na bateria e ele está utilizando para o reino. Então a gente está muito feliz com isso. Gostaria de... Sabe que algum tempo atrás, faz um tempinho já, Deus tem me direcionado para algumas coisas diferentes. Não digo diferentes, mas eu digo para mim, a minha forma de me movimentar em Deus, ela mudou um pouco. Eu percebi, o pastor Flávio me chamou esse tempo, percebeu também, e eu fiquei um pouco assustado, sabe, apóstolo? Porque eu sempre fui um cara muito intenso, e com Deus não é diferente. Só que de um tempo para cá, Deus tem me pego muito numa questão de entendimento, sabe? De entender aquilo que eu me movimento. O pastor Luiz Hermina, ele fala muito isso, eu ouvi muitas vezes dele, mas nunca tive um entendimento muito claro, quando ele diz que você não consegue usufruir ou celebrar aquilo que você não entende. E isso é fato. E no decorrer do tempo, o que eu percebi, irmãos? Como igreja, né? Eu não estou falando do indivíduo, eu estou falando como igreja. Então, quando eu digo como igreja, no Brasil, no geral, a gente tem vivido muito olhar, tem colocado muito olhar, e não é errado, mas o olhar no poder de Deus, na questão de prodígios, de milagres, de maravilhas, do fogaréu, como a gente diz, né? Aquela coisa que nos pega muitas vezes, parece que tira a gente de órbita. Ok, bênção, isso é bom, mas eu entendo que são dias que está funilando. Quando a gente fala Jesus está voltando, a gente precisa entender também o que é Jesus está voltando. Sabe, a gente precisa entrar nesse entendimento. O que significa Jesus está voltando? E aonde eu estou nesse Jesus está voltando? Qual o meu lugar hoje nesse Jesus está voltando? Aonde eu estou? Eu estou preparado para ele voltar, ou eu só estou replicando aquilo que eu escuto? Ou só é uma frase, Jesus está voltando, mas na verdade eu não estou nem aí para Jesus estar voltando, porque eu não estou preparado para isso. Não me preocupa me preparar para a volta de Jesus. E eu falo isso não como indivíduo, de novo eu repito, como igreja. E desculpa ele dizer uma coisa, irmãos. A apóstola falou aqui algo muito interessante, que por aumentar, proliferar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então a gente tem que parar para olhar e ver o que está se cumprindo da palavra nos dias de hoje. E uma delas é esse. Ali não diz todos, ali diz muitos. Então que nós sejamos os poucos, que o amor não esfriou. Mas qual amor? O amor de Deus. Porque o teu amor e o meu amor, ele é muito fácil de esfriar, é muito fácil. Agora o amor de Deus não. E aí que eu quero entrar em algo que me veio a reflexão. Eu acho que vocês aqui também enfrentaram a enchente, né? Eu não sei como é que foi Gravataí exatamente, mas eu vi uma movimentação aqui também de ajuda, eu não sei aqui quem é que teve a casa... entrou água, não? Entrou água, vocês entraram água, mas alguém não? Enfim, então eu sempre digo assim, que essa movimentação da enchente, ela foi ao contrário, por exemplo, da pandemia. A pandemia levou nós para dentro, né? Afastou de pessoas e levou nós para dentro de casa, mas não podia ter muito contato, né? Não era assim? Lembra do distanciamento? Quem é que lembra disso? A gente tinha que estar sempre... A enchente foi ao contrário, a enchente aproximou, trouxe essa coisa de nós realmente, como igreja, manifestar igreja, sendo igreja nos bairros da cidade, enfim. Só que a gente precisa, irmãos, tirar alguma coisa de aprendizado de tudo.
do que é bom e do que é ruim. E a enchente não foi boa. Os irmãos ali estão levantando a mão que não sei se perderam tudo ou não, em cima passaram literalmente pela enchente. Então essa enchente, aonde não entrou água, atingiu também. Por exemplo, lá em casa não entrou água. A gente conseguia ver a água, né, amor? Mas não entrou, ficou ali 2 ruas antes da nossa. Mas a gente se envolveu demais com a enchente porque entrou na casa de outros. Pessoas perderam tudo. E a nossa movimentação ainda continua sendo muito forte pós-enchente, dando alimento, material de limpeza, a parte psicológica, enfim, é um todo. E nisso tudo, irmãos, a gente acabou, como aqui, pelo que eu vi, se tornou um centro de distribuição. As pessoas vão lá na igreja, dentro da demanda, e buscam o que precisam. Os abrigos, agora as igrejas estão mais devagar, mas tem muito abrigo funcionando, pessoas precisando, enfim. E a gente tem um outro pavilhão no distrito de Alvorada, que é lá que a gente descarrega os caminhões, as carretas foram descarregadas lá, e aí a gente vai mandando lá para a igreja quando vai baixando o estoque da igreja, está entendendo isso? O suporte é no pavilhão de Alvorada, quando está faltando isso a gente leva para lá. Dentro desse cenário, irmãos, Deus falou comigo em algo muito forte lá no pavilhão de Alvorada, porque lá nós temos muita roupa e muita água. Aliás, a maioria do que tem bastante é roupa e água, né, de doações. E quando eu estava lá vendo aquele monte, eu estou falando de monte assim, ó, um monte de roupa, esse púlpito aqui, na altura mais ou menos dessa aqui, do chão, de roupa. E nós começamos a fazer a triagem de roupas, as irmãs foram para lá com umas equipes fazer triagem de roupas, e Deus falou algo comigo na questão de a solução, o que era para ser solução, se tornando um problema. Por que o que era para ser solução se tornando um problema? Porque a quantidade de roupa e de água que veio de doação hoje se tornou um problema. Parece insensível o que eu estou falando, mas é uma realidade. Por quê? Porque é muita roupa. Por mais que tu queira dar roupa, aliás, as pessoas não querem mais roupa, porque já tem roupa. Você está entendendo? Então essa quantidade de roupa, para você ter uma ideia, eu não estou aqui, eu sei que está sendo filmado, eu não estou aqui desmerecendo doação, mas eu quero que você entenda por quê. Nós recebemos uma carreta que veio de Fortaleza, do Ceará. Amém? A carreta era metade roupa, água e uns 100 quilos de alimento, mais ou menos. Então você imagina meia carreta de roupa, tá? Aí você vai me dizer, mas roupa é bênção. Ok, qual o frio que faz no Ceará? Nenhum. Então é culpa deles? É óbvio que não. A bondade do coração do povo do Ceará, de Fortaleza, foi mandar o que eles tinham. Mas o que eles têm lá, irmãos? Roupa de verão, chinelo, rasteirinha, shortzinho, blusinha de alcinha, camiseta, coisas curtas. Aí eu pergunto para você, como que tu vai distribuir roupa curta assim, em quantidade, chinelo, se a gente está numa enchente, ou estava numa enchente e agora estamos no inverno? Não tem como. Aí vai dizer, mas vai chegar o verão. Amém, mas você guarda tudo aquilo aonde até o verão? E dentro disso, eles estão todos ensacados em um lugar. E aí começa a já criar um problema. E quando eu digo um problema, não estou falando do Omevan, estou falando das igrejas. Está todo mundo lotado de roupa. E está se tornando já, preste atenção nisso, um problema de vigilância sanitária. A quantidade de roupa armazenada. Água, mas água é bênção, água é vida, amém. Mas isso aqui existe uma validade de embalagem. E algumas já estão vencendo. Então, para você dar uma água para alguém, a pessoa vai pegar, mas tem 500 pessoas que vão olhar que a validade está vencida e vão botar a boca no trombone. O Mevan está dando água vencida. A apóstola está dando água vencida. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então tem muito mais gente para criticar do que fazer, isso é fato, com enchente ou sem enchente. Então essa reflexão me trouxe para a vida. Eu fiquei pensando, meu Deus, cara, isso aqui era para ser solução, agora está virando um problema. Aí eu pergunto para você, irmão, quantas coisas se apresentam para nós como solução e se tornam um problema? Quantas? Já passaram pela sua vida, se apresentaram para você como solução, aonde você deu glória a Deus por aquilo que você estava orando por uma solução daquilo, aparece algo e você entra naquele lugar com um coração alegre que aquilo ali é a solução, e aí se torna um problema. Vou dar um exemplo aqui clássico, que eu já passei, vocês não sei, mas eu já passei, o tal do empréstimo. Você faz um empréstimo para quê? Para criar problema, irmão? Não, né? Você faz um empréstimo para pagar as contas, porque a solução é empréstimo. A solução é tirar o empréstimo. Por quê? Porque eu vou pagar todas as minhas contas e vou ficar só com a prestação do empréstimo. Sabe quantas vezes eu fiz isso, irmãos? Várias. E sabe quantas vezes eu fiquei só com a prestação do empréstimo? Nenhuma.
que aconteceu? Viu a solução, que para mim era a solução, um empréstimo para pagar minhas contas, se tornou um. Então, se você vai abrindo esse leque, você vai refletindo nisso, você começa a perceber que muita coisa na nossa vida se apresentou como solução e se tornou um problema. Mas por quê? Porque não veio de Deus? Será? Será que aquela solução que se apresentou para você não foi Deus que te deu? Ou será que a solução se tornou um problema por falta de sabedoria ou de discernimento da minha parte? É óbvio. E aí que eu digo para vocês que a minha vertente, ela está mudando um pouquinho, porque, irmãos, eu pulo no pessoal, eu caio na igreja, eu choro. Quem me conhece lá sabe que se eu vejo que eu vou cair, eu me atiro. Eu não tenho problema com o presente de Deus. Eu não tenho problema com botar para fora, gritar, se tiver que gritar, eu não tenho problema com isso. Porém, não é o que muda a minha vida. O que muda a minha vida, o que tem mudado a minha vida é o entendimento do que está escrito aqui. É o entendimento que o problema não é a Bíblia, o problema não é Deus, o problema sou eu. Como diz uma canção, né, de um profeta, que ele se descongela sempre no final do ano. Não sei se você sabe o que eu estou falando. Esse cara sou eu. O problema sou eu. O problema não é as outras pessoas. O problema não é, sabe, coisas que a gente pontua como: ah, mas não deu certo, era para dar certo, mas não deu. A gente começa a fugir, a gente começa a empurrar. E isso está acontecendo no Brasil. O Brasil hoje vive uma montoeira de pessoas, e eu falo até de governantes, sem medo de errar, que querem muito o direito, requerem toda hora o seu direito, mas fogem da responsabilidade. E quando você pega a Bíblia na sua essência, quando você pega o Evangelho na sua essência, quando você pega os apóstolos na sua essência, eles não requeriam direito, não, eles estavam sempre atrás da responsabilidade. Sabe, pastor? Sempre atrás da responsabilidade. Eles não queriam direitos. O apóstolo Paulo você não vê requerendo direito, pelo contrário. O cara tinha dinheiro, o cara era de uma boa família, tinha dupla cidadania, era o cara top da época. Ele apanhava. Ele foi dado como morto, tanto que apanhou, chibatada, tanta coisa que você sabe. Você pega o apóstolo João, o apóstolo Pedro, todos eles, nenhum deles ficavam requerendo direito. Não, eles queriam a responsabilidade do Evangelho. Então, quando eu entro nesse lugar, irmãos, quando eu começo a pensar dessa forma, a raciocinar, quando eu começo a me quebrantar em Deus, mas sabe, entendendo o Espírito Santo não como um poder, como uma força, mas sim alguém, o Espírito Santo como uma pessoa que está ali para me transformar naquilo que Deus quer que eu seja. Você está entendendo isso? Sim ou não? Então abra comigo, por favor, em Salmos capítulo 90. E eu começo por Salmo capítulo 90, mas não vou me demorar muito, mas eu quero deixar essa palavra para o nosso coração, para aquilo que Deus tem falado comigo. Eu não estou aqui dizendo que é a última palavra do mundo, não é isso, mas eu quero compartilhar meu coração com vocês nisso. Que eu acredito assim, irmãos, eu acredito que todos aqui, inclusive eu, você, a minha esposa, todo mundo que está aqui nesse ambiente, todos aqui têm as suas lutas. Amém? Todos aqui têm as suas lutas. Todos aqui estão passando alguma coisa. Todos aqui estão em busca de algo. Mas a minha pergunta é: em busca de quê? O que eu e você temos buscado nesses dias? Qual tem sido a intensidade da nossa busca? Buscar o quê? Buscar quem? Buscar o quê? Para quê? Você está entendendo? Eu quero trazer você para um raciocínio. Eu quero refletir junto com você aquilo que eu passo e talvez você passe. Diferente, ok, mas a gente passa. Então aqui em Salmos capítulo 90, eu quero ler o verso 12. Eu não quero ler todo aqui, porque tem um contexto que é muito interessante, mas eu quero me prender no 12, que é bem curto, mas eu acho ele muito violento, muito forte para esses dias. Diz assim, acharam aí Salmo 90? Versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém? Algumas versões mudam um pouquinho, mas eu gosto dessa, porque fala duas coisas interessantes. Mas antes eu quero que você curva essa cabeça, se você que pode, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui nessa casa, estar aqui com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, pelo suporte,
por ser o nosso baluarte, por ser a nossa força, por ser aquele que realmente nos conduz. Nós queremos, Senhor, como diz aqui nessa palavra, aprender, porque ali diz ensina-nos, nos ensina. Nós queremos aprender, mas aprender de uma forma correta. Nós queremos aprender sem nenhum tipo de protocolo, sem nenhum tipo de humanismo. Nós queremos aprender contigo. Aprender contigo, Jesus, que declara que nós devemos aprender contigo, pois é humilde e manso de coração. E é isso que nós precisamos nesses dias. Portanto, que essa noite nós possamos sair daqui fortalecidos, possamos sair daqui abençoados, possamos sair daqui curados, mas também possamos sair daqui avançados em entendimento e discernimento da palavra, discernimento do teu evangelho, discernindo qual é a tua vontade para esses dias. Que não estejamos engessados naquilo que nós queremos, mas sim fluirmos no Espírito dentro daquilo que o Senhor quer. Qual a tua vontade? Nós queremos entender qual a tua vontade para nós. Eu entendo que existe uma vontade coletiva, mas também, Pai, existe uma vontade particular, singular de cada um aqui. Que cada um de nós nessa noite possa ter uma metanoia, uma renovação na mente, onde nós possamos realmente começar a conhecer qual a boa, agradável e perfeita vontade que tu tem para cada um de nós. Que os céus estejam abertos nesse lugar, dá ordem aos teus anjos para que se campe em volta deste prédio, nesta rua, neste bairro, em nome de Jesus. Todo sofisma, toda fortaleza, tudo aquilo que impede o mover do teu Espírito, tudo aquilo que impede o manifestar do teu Evangelho, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. E que haja realmente, Senhor, uma transformação de dentro para fora em cada um de nós. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Aqui diz algo interessante, duas coisas, para nós começar a desenvolver aqui algo interessante. Ensina-nos a contar os nossos dias. Bom, você está pedindo aqui, está falando ensina-nos, é porque nós precisamos aprender, amém? Só que deixa eu te falar uma coisa, ninguém aprende com soberba. Sabia disso? Como assim ninguém aprende com soberba? Se tiver um pingo de soberba no nosso coração em achar que nós já sabemos, a gente não aprende. Por que eu falo isso? Muitas vezes você vai dialogar com alguém, você vai aconselhar alguém, você vai conversar com alguém, e você coloca alguma coisa que a pessoa já sabe, você percebe que ela já sabe, ela já sai atropelando e diz o quê? Não, isso aí eu já sei, isso aí eu já estou sabendo, mas você não terminou de falar, porque nós vivemos um tempo, vivemos uma atmosfera, eu não sei se você percebe, de ansiedade. Eu estou com 50 anos, alguns irmãos aqui, irmãs, podem ter até mais idade do que eu, mas os mais novos talvez entraram hoje já nesse lugar. Agora eu pergunto para você que é mais velho que nem eu, que via o He-Man, lembra do He-Man, Caverna do Dragão, esses desenhos assim, Zacarias, Trapalhões, domingo dava aquela musiquinha, já sei quando eu vejo os Trapalhões, isso é a minha época. Jogava taco, jogava cela, ficava as marcas nas costas, ainda molhava aquela coisa de borracha, era assim. Você ouvia falar tanto assim, ansiedade, irmãos? Quando a gente ficava até 10, 11 horas da noite, brincando na rua, jogando bola. Quem é desse tempo aí? Os homens, né? Mulher, também tinha uma irmã mulher que jogava bola. Que tempo bom. Lembra aquela bala soft, aquela que parecia um vidro? Quando tu engolia, uma vez eu quase morri com aquela bala. Se não fosse a minha mãe e dar no pulmão aqui e saltar a bala, eu tinha morrido. Na frente de uma igreja ainda católica, aí na Presidente Roosevelt. Eu acho que Deus ali já tinha um plano para a minha vida. Já estava tudo escrito. Então eu me remeto àquele tempo e olho para os meus filhos hoje. É uma outra geração. Só que nunca teve tanta crise de pânico. Nunca teve tanta gente se formando em... Como é o nome, amor? A gente estava falando do Tiago lá. Psicanálise, né? É terapia, essas coisas aradas. Eu não estou falando mal, por favor, é bom, é bênção. Psicólogo, psiquiatra, tudo isso é bênção. Mas por que aumentou tanto? Porque as coisas estão apertando. O mundo jaz do maligno. E o problema é, se a igreja não entrar no lugar de entendimento, nós vamos entrar nesse lugar que o mundo nos coloca. Por isso que você vê tanto crente, tem problemas que você vê no mundo, que você olha para o ímpio, aquele que não conhece, não ímpio não, mas o incrédulo que não conhece Jesus, você vê ele fazendo aquelas coisas, você fica, poxa, o pior não é ele, o pior é o que está dentro da igreja fazendo aquilo que ele faz. E aí você vai me dizer assim, não, mas cada um tem o seu tempo, amém, mas o problema é quando você vê isso de pessoas que já eram, como dizem Hebreus, era para estar ensinando,
e estão precisando dos primórdios do Evangelho de novo. Eram para ser mestres, porque não entenderam o lugar que estão e o que estão esperando. E nós, como igreja, nós precisamos crescer para isso. Nós precisamos avançar nisso. E aqui diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Você quer contar dia? Quem é que sabe contar aqui? Todo mundo sabe contar? 1, 2, é dia após dia. Contar, ensina-nos a contar o dia. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, que eu possa saber discernir, a partir do momento que eu abro os meus olhos, que tu possa me ensinar como é que eu devo agir nesse dia. O que eu tenho que fazer nesse dia? Porque nenhum dia é igual ao outro, irmão. Então, se você cai num protocolo, dentro de uma caixinha, entendeu? Que é o gospel, é o evangeliquez. Se você cai nessa caixinha, você vai achar que todo dia é igual. E aí, quando você acha que todo dia é igual, você morre, porque nenhum dia é igual ao outro. Por isso que é de glória em glória. Amém? De glória em glória, conhecer e prosseguir a conhecer ao Senhor. Ou seja, todo dia eu conheço um pouco mais do Senhor. Então, se eu conheço todo dia mais o Senhor, nenhum dia é igual ao outro. Por quê? Porque Deus não muda, mas se movimenta. E eu preciso discernir. Você não é obrigado a isso. Eu também não sou obrigado a isso. Mas quando isso te pega por dentro, quando isso te pega o teu coração, pega a tua mente, e você começa a perceber que precisa mudar, que não é a esposa que precisa mudar, o filho, o marido, o pastor. Não, eu preciso mudar. Eu preciso entrar nesse lugar de transformação. Por isso que eu falo para você que é maravilhoso o poder de Deus, é maravilhoso o milagre, é maravilhoso o prodígio, é maravilhoso o sinal. Mas deixa eu te falar, os milagres eram para quem? Jesus fazia milagre para quê? Porque ele era poderoso, amém? Mas era para quem? Os discípulos precisavam dos milagres para crer em Jesus? Por que se fazia milagre então? Porque os incrédulos tinham que crer. Então, se eu preciso estar vendo milagre para acreditar em Deus, eu não sou um discípulo de Jesus. Se eu preciso estar fazendo prova com Deus, mas que nem Gideão fez, a gente acha maravilhoso Gideão, bênção, mas não é tão bênção assim. Desculpa, eu estou falando de mim, tá? Eu não fico fazendo prova com Deus. Se ali molhar o algodão, se ali, se amanhecer. Não, eu não vivo mais com Deus, Ele tendo que provar alguma coisa para mim. Eu não vivo mais assim. Quem tem que provar alguma coisa não é Ele provar para mim. Quem tem que provar alguma coisa, se é que tem que provar, sou eu para Ele. Só que a igreja, ela entra no lugar às vezes, parece que Deus é o seu serviçal. Se Deus fizer, amém. Se não fizer, também. Então, quando ele diz aqui, ensina-nos a contar os nossos dias, eu acho lindo, para que o nosso coração alcance sabedoria. Deixa eu te falar uma coisa, coração aqui, quando a Bíblia fala em coração, pelo menos em alguns textos como esse, não está falando do órgão, coração, esse aqui que está batendo aqui, que bate no seu peito aí. Aliás, se está batendo no seu coração, no seu peito, que nada acabou, viu? Existe um propósito, senão já tinha parado, né? Então o coração não é o órgão. O coração é a centralidade da vontade. Esse é o contexto aqui. Por isso que ele fala o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Ou seja, para a centralidade da minha vontade ser sábia, para que aquilo que eu faço, aquilo que me dá vontade, eu primeiro, antes de fazer, eu vou colocar a luz da palavra, eu vou colocar a luz do evangelho, eu vou orar. Só que tem uma questão do orar, irmãos. Você pode orar a Deus por uma questão e Deus não te responder naquele momento. E aí, como é que faz? E aí nós linkamos uma coisa na outra. Nós estamos debaixo de uma geração ansiosa, que é excesso de futuro, ansiedade, depressão é excesso de passado. Então, se eu tenho excesso de futuro, eu oro a Deus, Deus não me responde, o que eu vou fazer? Eu vou fazer do meu jeito, porque eu não tenho paciência para esperar, porque eu sou ansioso. Não, ele não me respondeu, não respondeu. Então, como é que eu faço? Existe a palavra. Então, se ele não te responder na oração, ele pode te responder na palavra. Amém? Agora deixa eu te perguntar, se você não conhece a palavra, como é que faz? Se nós não conhecermos, quando eu digo conhecer a palavra, por favor, me entenda, eu não estou falando em conhecer salmos, em abrir salmos, em ter versículos gravados na mente. Não. Quando você conhece a palavra, quando você começa a conhecer o evangelho, você começa a querer fazer parte dessa realidade. E aí você tem que olhar no espelho e não, como eu sempre digo, não é levantar a Bíblia e olhar como uma janela, porque uma janela você vai enxergar. Eu estou botando como uma janela, eu estou enxergando vocês. Então eu vou estar sempre colocando vocês aqui, porque é uma janela. Agora, quando eu enxergo isso como um espelho, quem é que eu vou enxergar? Vou enxergar a mim.
Eu vou enxergar mim, eu vou enxergar o Fábio ali. E o Fábio que está ali não é tão bom como ele acha. O Fábio que reflete aqui, apóstolo, não é tão bom como ele pensa. O Fábio que está aqui não é tão bom marido, não é tão bom pai, não é tão bom pastor, não é bom, aliás, não é bom em nada. Porque a palavra diz que de nada nós podemos receber que não vem do céu. Então quando eu começo a achar que eu estou fazendo alguma coisa, eu já me perdi. Quando eu começo a achar que está sendo feito por causa do Fábio, que algo está sendo movido por causa do Fábio, eu já parei de contar os meus dias, eu já parei de ter um coração sábio, eu já saí dessa palavra, eu já saí desse contexto de Salmos, eu já entrei num contexto de qualquer outra coisa, menos Evangelho. E continuando com isso, abra comigo em Tiago, por gentileza. E eu quero colocar 2 pontos aqui. Tiago capítulo 1. Você já deve ter lido essa passagem, mas não custa repetir. Opa, botou 1 Pedro, cara. Eu olhei e disse, mas não tem nada a ver com o que eu ia falar, é óbvio. Pedro falou uma coisa, Tiago falou outra, né? Acharam aí Tiago, irmãos? Amém? Então espera um pouquinho, deixa eu achar aqui. Tiago capítulo 1. Preste atenção nisso. Eu quero linkar o capítulo 1 com o mesmo Tiago, mas uma outra. Olha isso. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Como é que diz a tua versão aí? Livremente, a minha também. Alguma diz diferente de livremente? Todas é livremente? Dá livremente. Tem algumas versões que dizem abundantemente. E lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Ele não está falando só de sabedoria. Não é só de sabedoria, está falando alguma coisa. Ou seja, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Instável em tudo o que faz, é isso. Deixa eu perguntar para vocês, irmãos. De 100%, tá? Vamos colocar assim, de 10 orações que a gente faz. 10 orações que a gente faz até mais, né? Durante o dia. Dependendo do dia, é mais. Por isso que eu digo que nenhum é igual ao outro. Mas de 10 orações de clamor que a gente faz, quantas a gente pede sabedoria? Das 10, quantas? Quantas a gente ajoelha, ou a gente tem aquele momento devocional, aquele momento. Das 10 orações, eu estou colocando um número aleatório. De 10 orações, quantas vezes a gente investe tempo em chorar por sabedoria? Eu estou falando por mim, é pouco. É pouco. Já orei por tanta coisa. Mas as minhas orações, quando eu fiz esse filtro, eu percebi que eu pedi muito a pouca sabedoria. Pedi de tudo. Peço de tudo. Clamo, choro por muita coisa. Às vezes pessoal, às vezes pelo filho, às vezes pela esposa, pela igreja, por tanta coisa. Mas eu reconheço que foi muito a poucas vezes que eu realmente entrei na presença de Deus e clamei por sabedoria. E aqui está dizendo que é só pedir. Que Ele dá, eu não estou nem falando clamar, está falando pedir. Tipo assim, é fácil, só pede. Só pede com fé. Pede crendo que tu vai receber sabedoria. E Deus vai dar livremente, ou vai dar abundantemente, Ele dá de graça. Só que a gente não pede muitas vezes, irmão. E aí nós linkamos de novo lá com o começo. Por que que muitas coisas que deveriam ser solução se tornam problema? Por falta de sabedoria. E por que falta de sabedoria? Simplesmente porque a gente não pede da forma que você pediu. Talvez a gente entenda que não possa receber essa sabedoria. A gente ouve tanto falar de Salomão, falar de homens sábios, e parece que a gente está tão longe. Não. Deus é o mesmo. O mesmo Deus que abençoou Salomão, o mesmo Deus que deu sabedoria, que deu graça, que deu unção para tantos homens e mulheres na palavra, é o mesmo Deus que eu e você servimos. Agora eu vou ter que concordar com a apóstola. A questão é o posicionamento. Não é Deus, é o posicionamento. Se você pegar o posicionamento desses homens e mulheres que eu estou falando na palavra, você vai ver que o posicionamento deles provavelmente foi diferente do nosso muitas vezes. Porque a gente ainda anda num momento, numa movimentação imediatista. Eu oro hoje, eu quero receber amanhã. Principalmente quando é problema. Principalmente quando
o sapato aperta. Eu oro a Deus, Deus é poderoso, tem que resolver o problema. Não, deixa eu te falar, Deus não é um Deus para resolver problema. Não, quem tem que resolver o problema é você, irmão. Quem tem que resolver o problema sou eu. É que nem quando vem uns casais na igreja, muitas vezes, pastor, ora pelo meu casamento, não oro. Mas como? Fazer um escândalo, não vou orar. Quem tem que resolver o problema do casamento é tu, nem Deus tem parte com esse negócio, é tu que tem que resolver. É tu o homem que tem. Não estou falando para você, estou falando quando eu falo lá, né? Não é aqui, eu digo lá para os caras. Os caras, tu que tem que resolver. Não coloca Deus no meio. Tu fez a coisa, fez tudo errado, agora tu pega e diz que Deus tem que resolver. Não, resolve tu. O que tu pode orar a Deus é pedindo sabedoria para resolver. Mas toma vergonha para resolver, cara. Eu não vou orar pelo teu casamento, cara. Quem tem que orar pelo teu casamento é tu. Ai, mas o pastor, eu não estou nem aí mais. Mano, eu me preocupava tanto que os outros falavam. Sabe, que eu ficava meio engessado. Hoje não, cara. Você não tem convicção que eu vou orar, você não está me dando paz de orar pelo cara, eu não vou orar. E eu digo isso não é para um, para dois, é para vários. Agora é óbvio, quando tu vê um casamento que está ali, e aí sim tu intervém com oração, tu vê que a pessoa está. Agora tem uns assim que tu olha, sabe? O cara está fugindo. É aquilo que eu falei, ele tem o direito de receber oração? Tem, mas ele não quer a responsabilidade de mudar o casamento. Lembra que eu falei aqui? Lembra disso no começo, que eu disse antes ali? Que muitos estão querendo o direito, mas não querem a responsabilidade. A maioria sim. Muita gente que entra, mas tem aí de novo, o tempo de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. O tempo de Deus, quem é que acelera as coisas com Deus? É Deus ou você? O que eu quero dizer com isso? Será que Deus quer te abençoar, sim ou não? Sim ou não? Ele quer que você seja transformado de glória em glória, sim ou não? Ele quer que você seja salvo, sim ou não? Ele quer que você reine com Cristo nessa terra, quando Ele voltar, quando a nova Jerusalém, Ele quer, sim ou não? Sim ou não, irmão? Depende de quem? Quem é que acelera esse processo? É Deus? Então quando as pessoas se escondem, para mim é se esconder atrás desse o tempo, claro que existe o tempo de Deus. O Kairos não é o nosso tempo. O nosso desafio é entrar nesse tempo de Deus. Agora se esconder, dizendo, o tempo de Deus, porque tudo tem o seu tempo, Deus sabe todas as coisas. É claro que Deus sabe todas as coisas, quem não sabe sou eu. É eu que não sei todas as coisas, Ele sabe. E qual é o lugar que eu tenho que entrar? É nele. Eu tenho que mergulhar nele para tentar entrar nesse tempo Kairos, que não é o nosso tempo, mas é o dele. Mas então existe o tempo de Deus, existe o tempo de Deus. Mas quem é que acelera esse tempo, essa comunhão, esse avanço, esse crescimento, essa conversão, essa transformação? Quem é que acelera? Sou eu, é você. Depende de mim, depende de você. A gente precisa sair desse lugar de achar que Deus tem que fazer mais alguma coisa. Não! Ele faz por graça, Ele faz por misericórdia, Ele faz porque Ele ama a gente incondicionalmente. Fora isso, deixa eu te falar, me desculpa, eu e você não somos merecedores de nada. Só que a gente é triunfante, a gente acha que somos filhos de Deus. Então, não, mas eu sou filho, eu sou. Amém, eu também sou filho. E glória a Deus por isso. Mas Ele não me deve nada. Ele não me deve nada, Ele não tem obrigação de nada. Deus não tem obrigação nenhuma comigo, irmãos. Você tem que fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. E aí entra essa questão, por que eu oro errado? Depois aqui a continuação diz, vocês oram, pedem e não recebem porque oram e oram errado, oram para os seus eleitos. Falta sabedoria. Agora deixa eu continuar aqui. Só um ponto que eu quero colocar dentro disso aqui, ainda em Tiago. Tiago 1, verso 12, vai um pouquinho adiante. Deixa eu explanar um negócio aqui. A partir do verso 12: bem-aventurado ou feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Olha aqui, preste atenção nisso. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Olha o 14, presta atenção nisso aqui, irmão, por favor. Cada um, aqui está dizendo cada um, eu e você, tá? Eu e você. Cada um, porém, é tentado pelo quê? Pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Olha, eu vou repetir. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A gente coloca a culpa, dá para colocar porque tem que colocar mesmo, no diabo. Só que eu fico me perguntando, a minha vida está na mão de quem? De Deus ou do diabo? Se você disser para mim que está na mão de Deus, então você tem que falar menos do diabo e mais de Deus. O que eu vejo muitas vezes é muito crente falando mais do diabo do que de Deus. Então eu pergunto para vocês uma coisa: quem é que dá matéria-prima para o diabo trabalhar?
Segundo Tiago aqui, não é segundo o Fábio, não é segundo o Ministério Verbo, não. Segundo a palavra aqui, segundo o que Tiago está falando. Quem é que dá matéria-prima para o diabo trabalhar? Porque aqui está dizendo o quê? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Próprio mal. Sabe o que é próprio mal? É o que está dentro de você. É o que está dentro de mim. Então deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais do Fábio tiver aqui dentro, mais o diabo vai trabalhar. Vai ter matéria-prima para trabalhar. Quem dá matéria-prima para o diabo fazer é eu e você. Por que eu tenho que me aproximar mais de Deus? Para ser abençoado, para mim ganhar uma... Não, eu preciso me aproximar de Deus para esse mau desejo diminuir. Não vai acabar, mas diminuir. Porque aonde ele diminui, aí a gente canta, né? Que eu diminua, que Jesus cresça, que ele cresça e eu diminua. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, e desculpa, não quero ser ofensivo aqui de forma alguma, mas um dos lugares aonde mais se mente dentro da igreja é aqui em cima. Aonde mais se mente para Deus é aqui em cima e aí embaixo também. Porque começa aqui, não estou falando que aqui acontece isso, estou falando no geral. Amém? Eu já passei por isso. Eu já preguei no automático. Eu já preguei na confiança do braço. Já fui assim. E por que eu digo que é onde mais se mente? Porque eu já preguei em pecado. Dá para dizer em pecado? Sim, dá para dizer. Por que em pecado? Eu já preguei entristecendo a Deus. Como? Com a minha família. Já liderei célula, grande célula, macrocélula, e a minha mulher estava quase morrendo. Infeliz. Não que ela seja, mas estava infeliz. Uma mulher triste, uma mulher semblante caído, que nem diz a Bíblia. Mas eu estava ministrando célula, eu era líder de célula, eu estava aspirante a pastor. Que baita hipocrisia, cara. Às vezes a gente canta algumas coisas, que ele cresça ou diminua, mas na segunda-feira a gente está querendo aparecer mais que todo mundo. A gente está querendo fazer aquilo que a gente quer e bulufas, porque eu cantei domingo. Estou preocupado com o meu dinheiro, com o meu trabalho, com isso, com aquilo que eu tenho que conquistar, com aquilo que eu tenho que fazer. Ah, mas não é isso aí. Não é bem assim. A Bíblia, mas não. A gente começa a arrumar argumento, começa a construir narrativas em volta do Evangelho para poder entrar no lugar onde o Evangelho está te chamando para entrar. Aí você não entra naquele lugar, mas entra nas narrativas. Aí começa a procurar no YouTube, é um pregador, é o fulano, é o ciclano. E aí a igreja começa a se perder. Aí nós entramos de novo. A igreja se tornou um berçário gospel, muitas vezes. Pessoas infantilizadas que não entenderam o lugar onde estão e quem estão servindo, por falta de sabedoria, por não pedir. Por quê? Porque o mau desejo está gritando mais alto que o próprio Evangelho. Eu não estou falando aqui em perfeição, não me interprete mal. Eu não estou falando aqui que a gente precisa ser perfeito e não vai ser. Agora a Bíblia fala em aperfeiçoamento. Eu e você estamos aqui sentados hoje, pelo menos deve ser, para sair daqui melhor, mas não melhor comigo mesmo. Ai, eu estou aliviada. Não, você tem que sair brabo comigo. Saia brabo comigo daqui. Vá para a rede social e me marque. Esse pastor é muito isso, porque eu não gostei. Fique bravo comigo. Mas pelo menos, por favor, em casa, pare e pense um pouquinho, releia essas passagens e se coloque dentro dessa palavra e veja como você está, como eu faço. E se você vê que não está enquadrado com o Evangelho, ajeite-se de se enquadrar, dê um jeito de se alinhar. Por quê? Porque o tempo está acabando. Não é o mundo que está acabando, irmãos. É o que a gente mais fala, o mundo está acabando. Não é o mundo que está acabando, é o tempo que está acabando. O tempo de se converter, o tempo de entender o que é o Evangelho de Cristo. Então o diabo está aí, está ao redor, né? Passeia, né? Como dizem Jó, está aí, cara, está aí. Então ele olha para você e vê o que dentro de você? O Fábio purinho. Ele vai trabalhar o que o Fábio tem. Eu peco, não é porque eu quero, eu peco porque é a minha natureza, amém. Mas deixa eu te falar uma coisa que tem diferença, que talvez você saiba. Eu acredito que a apóstola já ministrou sobre isso. A diferença de pecado e iniquidade. Pecado a gente vai pecar, irmão. Você pode pecar no trânsito, pode pecar de um monte de jeito. A iniquidade é uma vida iníqua, ou seja, você sabe que está pecando e continua pecando. Você sabe que está pecando, e pecado não existe pecadinho e pecadão. Agora a consequência é diferente. E quando eu percebo que eu peco, o que me faz ser mal? O que me faz aumentar essa maldade aonde o diabo tenta? É quando eu peco, sei que eu pequei e não me arrependo. Uma das palavras que menos se prega hoje em dia é exatamente esse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Você não ouve mais isso. Ou até ouve, mas muito pouco.
falar de arrependimento, falar de pecado, falar do reino vindouro, isso a gente não ouve mais, irmãos. É muito difícil. Por quê? Porque a igreja está entrando nesse lugar de autoajuda e não ajuda do alto. Pessoas que ministram, sabe, uma falsa verdade, vamos dizer assim. Uma falsa verdade fica meio estranho, mas um evangelho que não é real. E a gente vai entrando nesse lugar. Então, dentro de sabedoria, continue em Tiago, vai um pouquinho adiante, por gentileza. Aí nós falamos lá que Tiago disse que nós devemos orar por sabedoria. Essa sabedoria, quando é derramada sobre a minha vida, eu acabo me tornando um novo Fábio. Então não que eu não vá pecar, mas eu não demoro muito para me arrepender. Eu não demoro muito para pedir perdão. Eu não demoro muito para chegar em Deus. Eu não demoro para ir ao pé da cruz e pedir perdão. Porque às vezes a gente sabe que pecou. Às vezes você ofende uma pessoa. Às vezes você fala mal de uma pessoa. Enfim, relacionamentos é uma coisa que é difícil de lidar. Você sabe que errou, você sabe que está fazendo errado. Você sabe que está ofendendo, você sabe que está machucando, você sabe que está... Você sabe. Ninguém é criança, fora as crianças, ninguém é criança. Mas aí, quando eu falo da soberba, você demora demais para pedir perdão, você demora demais para se consertar. Você não, nós, o eu. E isso vai aumentando dentro da gente. Então essa sabedoria me leva a entender o Evangelho. Através de entender o Evangelho, olha o que diz o próprio Tiago, que falou para nós orar para sabedoria. O próprio Tiago, a mesma coisa. A partir do verso 13, do capítulo 3. Acharam aí? Tiago 3,13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Se existe, né? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Olha isso, cara. Você orou por sabedoria lá atrás, você está orando por sabedoria. Sabedoria Deus vai te dar. Vai dar para quê? Por procedimento. O que é procedimento? É a forma que eu vivo. É o meu dia a dia. É como eu me dirijo para as pessoas. É como eu lido com a igreja. É como eu lido em casa. É como eu lido no trabalho. Em todos os lugares onde eu vou, existe um procedimento padrão bíblico. Amém? Amém, irmãos? Continuando. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Aqui está falando de sabedoria, mas olha bem, esse tipo de sabedoria, ou seja, a sabedoria que Tiago pede para orar lá no capítulo 1, não é a sabedoria que ele está falando aqui no 3. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, que é que ele pede para orar lá no capítulo 1, é antes de tudo pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Olha isso aqui. Se você passar reto por uma leitura dessa, você não consegue entrar nisso aqui, parar, ler 5, 6, 7, 10 vezes, 20 se precisar, até você entender que não é qualquer sabedoria que Deus está dando, não é qualquer sabedoria que Tiago está dizendo para orar, não é a sabedoria que nós achamos que temos. Às vezes nós entendemos, somos muito sábios, às vezes eu tenho muita experiência de vida. Amém, conta, claro que conta, experiência de vida conta. Por isso que eu olho às vezes para pessoas que nem o pastor ali, faltando um pouquinho de cabelo e branco ainda. A pastora, cabelo branco. Deixa eu falar uma coisa, irmãos jovens aqui. Quanto mais você respeitar pessoas mais velhas, quanto mais você pedir conselho para essas pessoas, talvez o conselho não vá vir com uma palavra da Bíblia, mas aí sim vai vir com uma sabedoria, com uma lição de vida, por experiência de vida, é válido também. Agora, quando a essa experiência de vida ela é conjunta com o Evangelho, é a sabedoria, é os anciãos que a Bíblia fala. Aí o pessoal diz, ancião é velho. Não. Ancião era onde os sábios iam pedir conselhos. Ancião não é qualquer coisa na igreja. Ancião não é uma pessoa velha. Ancião é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que entendeu o que é a sabedoria do céu e abre a boca para edificar. É diferente. É diferente. E hoje nós entramos numa geração de jovens, e aí eu estou falando dentro da igreja, que muitas vezes não conseguem discernir, respeitar e principalmente abraçar os anciãos.
É o que a gente bate lá em Porto Alegre. E é trabalhoso, porque é gurizada. E eu acabei de falar de geração. A geração é outra. Então quando ele entra com essa percepção, essa clareza, eu começo a entender que eu preciso até, para orar por sabedoria, eu preciso discernir. Por quê? Uma coisa que eu quero pontuar aqui para não deixar passar. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. As pessoas confundem isso da Bíblia. Ambição, dizem que é pecado. Amém? Aqui não fala em ambição. Fala ambição egoísta. São duas coisas. Deixa eu te falar. Se você é ambicioso em querer crescer no ministério, em querer crescer como pessoa, crescer como empresário, ambição de crescer na vida não é pecado. O problema é ambição egoísta. É quando você pisa em cima dos outros, ou quando você pensa só em você para crescer. É isso que a Bíblia está falando. Então tem crente que confunde e vive uma vida sempre, oh Deus, azar, mas tu não é ambicioso. Não, ambição é pecado. Não é pecado. Ambição egoísta é pecado. Você está vendo como tem que ter sabedoria até para entender o que a Bíblia está falando? É que nem ciúme. Ciúme é pecado, irmão? Sim ou não? Arder em ciúme, a Bíblia diz que é pecado. Você acha que não tem ciúme da Patrícia? Deixa algum marmanjo ficar olhando para ela, cuidando, ou querer xalalá com ela para ver. Deixa. Você acha que eu não tenho ciúme dos meus filhos? Você acha que eu não tenho ciúme do meu pastor, da minha pastora? Claro que tenho, mas eu não ardo em ciúme. É aquele ciúme muitas vezes que tu não é chamado para uma reunião, daí vê os irmãos lá, por que não me chamaram? Fica aquele ciúminho, aquela coisa. Leve. Não pode arder. O que é o arder? É queimar de ciúme. Aí tu já quer prejudicar o outro. Tu já quer inventar uma história para poder ferrar o outro, porque o outro foi na reunião e tu não foi. Uma vez eu falei para o irmão me chamou no domingo de manhã, não tinha culto domingo de manhã ainda. Ele disse, porque eu me lembrei de mim, né? Ele disse, eu tô meio assim, porque eu tô nervoso, que eu vou ter que fazer oferta. Eu disse, cara, fica calmo, fica tranquilo, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Tu sempre vai estar aonde Deus quer que tu esteja. Se a tua vida está na mão de Deus, tu vai estar sempre onde Deus quer que tu esteja. E aquilo ali serviu para mim nessas épocas de reunião, assim, que eu ficava com ciúme, sabe, Paulo? Eu falei para a Patrícia até, me serviu para mim que Deus falou isso comigo. Então, por exemplo, se não me chamaram para aquela reunião, é porque Deus não quis que eu estivesse naquela reunião. Porque se Deus quisesse que eu estivesse naquela reunião, alguém ia impedir? Sim ou não? Alguém pode impedir Deus de fazer o que Ele quer, irmão? É difícil, né? Então eu não estava lá porque não era hora. Hoje eu não perco nenhuma, me chamo para todas. Eu acho muito bom. Muito bom. Não todas, a maioria agora eu estou. Aí entra a questão do tempo, de conquistar. Mas conquistar como? Com sabedoria. Como a sabedoria? Tiago dá a receita, vamos dizer assim. Procedimento. Então tudo aquilo que se apresenta como solução e vira um problema, você começa a linkar. Mas por que a solução virou um problema? Automaticamente o Fábio, no seu interior, no seu adonismo, se é que existe essa palavra, o Adão ali que está vivo no Fábio, vai botar culpa. Não, virou porque a Patrícia, virou porque o governo, vai sempre estar girando, mas nunca vai chegar num denominador e dizer, não, a solução virou problema por causa de mim. Porque faltou sabedoria. A minha sabedoria foi essa, terrena, demoníaca. A ambição egoísta de fazer um empréstimo para comprar um carro para mostrar para os outros que eu estou com um carro zero. Ainda bem que vocês nunca passaram por isso. Eu já passei. Querer mostrar o relógio, mostrar a roupa, o carro, como pastor dentro de uma visão celular que existia, onde tudo era panca, tudo era... Eu tinha que mostrar, eu tinha que ter um terno bom, então eu não tinha dinheiro, ficava-me falta de sabedoria. Ambição egoísta, querendo crescer de acordo com aquilo que eu achava que era correto. E as pessoas não tinham culpa disso. Não era a visão celular, não era o pastor, não era a igreja, não, era o Fábio, que não tinha entendido ainda o lugar dele, que não tinha entendido ainda o verdadeiro evangelho e essa busca por sabedoria. Para quê? Para não errar nunca mais. Não. É até para errar, mas saber resolver aquilo que errou. O problema não é errar, irmão. O problema é quando a gente erra e empurra o problema para os outros. O problema é quando a gente erra e se esconde. Na hora de apresentar os negócios, agora quando dá a cacaca, muitos se escondem. Por isso que eu falo para você, que nós vivemos um tempo onde muitos ficam clamando, requerendo o direito que tem, se é que tem, mas fogem da responsabilidade. Eu vou dizer mais, o direito que eu acho que eu tenho, junto com esse direito, vem a responsabilidade. Eu e você somos responsáveis por representar o reino de Deus nessa terra. E dependendo do procedimento que eu e você temos, nós fechamos a porta do evangelho para muita gente. Olha a responsabilidade que a gente carrega.
E isso é indiferente se eu tenho PR na frente do meu nome ou não. Indiferente se eu sou pastor ou não. Eu estou falando de filho. Eu estou falando de pessoas que entenderam o chamado do Evangelho e conseguiram entender mais ainda a responsabilidade que tem, não o direito, mas a responsabilidade que tem de representar essa verdade aonde eu colocar a planta do meu pé. Até nos meus erros, até nas minhas falhas, eu posso apresentar o reino de Deus para as pessoas. Você sabia disso? Sabia disso? É quando eu erro com alguém que não professa a mesma fé que eu, e eu vou lá e peço perdão e me humilho, e coloco a minha cara a tapa e digo que a responsabilidade foi minha, o erro foi meu. Indiferente se a pessoa vai olhar na minha cara e rir, ou não vai mais falar comigo, mas eu já testemunhei, presta atenção nisso, eu testemunhei pessoas pedindo perdão para um, e aquele, por isso que eu falei isso, aquele um que estava pedindo perdão riu, zombou, não levou fé, mas o outro que estava vendo, aquela pessoa, aquele crente pedindo perdão, se converteu, depois com o tempo, na caminhada, porque ele viu o procedimento, o que estava sendo, liberando perdão, o que estava ali para receber o perdão, para dar o perdão, ele riu, mas o outro que estava ali, recebeu aquilo como, meu Deus, o que é isso? E veio a se converter. Aí você pega Hebreus 12 e fala do quê? De uma nuvem de testemunhas que está ao nosso redor. Essa nuvem de testemunha, ela não vai ser apagada, ela não vai ser tirada enquanto Jesus não voltar. Enquanto Jesus não voltar, eu e você vamos ter uma nuvem de testemunha ao nosso redor, e é uma responsabilidade minha e tua de ter um bom procedimento com sabedoria, sem ambição egoísta. Aqui fala outra que eu acho, onde é que está? Inveja e ambição egoísta, que a gente mais vê dentro da igreja, irmãos, me perdoe, a gente vê, não é o que mais vê, mas vê muito dentro de uma estrutura babilônica dentro da igreja. Parece que não, mas deixa eu te falar uma coisa, toda a estrutura religiosa feita pelo homem, que não dá ênfase à vontade de Deus, faz parte da Babilônia, mesmo que a sua imagem, a sua caricatura seja de reino. Então deixa eu te falar uma coisa, observe bem quando você ouve falar de reino de Deus. Não observe só no escutar, observe o procedimento de quem está falando do reino de Deus. É o procedimento que dá conta, não é a palavra ou as palavras. A palavra do Evangelho, sim, eu estou falando o que eu digo, o que eu falo, não é o que eu falo. Eu posso falar o que eu quiser aqui. Se você conviver comigo, você vai ver o meu procedimento, e isso vai dar veracidade ao que eu estou falando ou não. Você está entendendo isso? É que nem um pai que quer ensinar o filho a não mentir, mas ele mente. Lembra aquela história do baiano? Quem é que já comprou de baiano aqui? Ninguém comprou de baiano aí? Aqueles negócios, sabe os baianos de carrinho? Vende cadeira, vende tapete. Ninguém comprou nunca, eu já comprei. Cearense. Já comprou de cearense? Tu também já comprou, né, Patrícia? Já se endividou com o cearense, né? Lembra? Lá em Novo Hamburgo, É a mesma coisa eu chegar pro Kevin com... Que idade a gente tinha naquela época? 10 anos, 12? Pequeno. Aquela historinha assim, diz, ó, bateu... O cearense bate lá todo sábado, né? Com aquele livrinho. Vai lá e diz que o pai não tá. É a mesma coisa. Aí ele vai lá e vai dizer, ó, o pai mandou dizer que não tá. Como criança. Aí depois que ele cresce, o pai está mentindo. Está entendendo? Você está entendendo? Isso acontece dentro de casa e acontece fora de casa. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, ele te traz uma transformação de dentro para fora, de dentro de você e de dentro de casa. Porque tem muita gente que é uma coisa dentro da igreja e a outra dentro de casa. Vou contar uma história rapidinho para vocês de um menino que estava no culto, sentado, mais ou menos onde a apóstola estava ali. E o pastor pregando, chamando a pregação, empolgado, cheio da unção. Passou o domingo todo em jejum e orando, e o menino sentado ali, com aquele monte de mochila, até um cobertorzinho, sabe, um coisinho. E o pastor olhava aquilo ali para continuar pregando, estava no culto, né? Daí terminou tudo e ele se indignou, né? Meio que, mas o que é isso? Chamou o guri, falou, vem cá, o que é isso aqui, cara? Eu quero morar na igreja, pastor. Quer morar na igreja, quero cumprir a palavra, né? Não, eu quero morar na igreja porque meu pai aqui é maravilhoso. Então eu quero que ele more aqui comigo e nós ficamos aqui dentro, porque lá em casa não dá para aguentar. Porque existe isso numa realidade que muitas vezes nós somos bons com todo mundo dentro da igreja. Nós somos paz do Senhor para todo mundo dentro da igreja. Mas dentro de casa muitas vezes a gente não condiz com a paz do Senhor que a gente dá no domingo. Você está entendendo isso?
Eu não estou falando que isso acontece aqui, eu estou falando que acontece no geral. Eu não estou aqui, vindo aqui para trazer uma palavra para condenar ninguém. Eu estou aqui falando uma realidade da igreja no Brasil. Ah, e tem solução isso, quando Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, Ele vai separar os bodes, vai separar o joio. Não é nós que separamos. A gente convive com isso, se irrita com isso. Eu sou um cara sanguíneo, eu me irrito. Eu dá vontade de pegar pelo... Dá vontade assim de, sabe, pegar a Bíblia assim, falar da Bíblia, né, para os cidadãos assim. Aí tu vai me dizer, mas tu nunca foi assim já. Por isso que eu me enojo. Por que eu me enojo? Porque que se eu conseguir, entendeu, dar uma guinada, melhorar um pouquinho em algumas coisas, em relacionamento dentro de casa, como pai, como, sabe, me conscientizei através do Evangelho. Por que os outros? Porque não querem. É simples, é o que a pastora falou aqui, tem que querer. Se eu não quiser, é o que Tiago diz aqui, não adianta ter o ânimo doble, sabe, ficar cocheando em dois pensamentos. Uma hora eu sou, daqui a pouco eu não sou. Aí eu estou bem empolgado, acontece alguma coisa, já é um motivo para mim travar, já é um motivo para mim recuar. Não, deixa eu te falar uma coisa. Essa sabedoria que Tiago está falando, essa sabedoria que nós lemos em Salmos 90 para contar os nossos dias, é essa sabedoria que vai te dar exatamente o momento que você tem que ir para a trincheira e o momento que você tem que ir para a guerra. Porque tem momentos que você está no meio da guerra e você vai ter que ir para a trincheira. E a falta de sabedoria me leva a ir para a trincheira na hora errada, e me leva também a combater na linha de frente na hora errada. É essa sabedoria que vai me dizer realmente como que eu preciso me movimentar, irmãos. É essa sabedoria, esse discernimento no espírito que eu preciso buscar para ver aquilo que está pregando em qualquer lugar que eu vou tem a ver com a palavra ou não, se tem a ver com a verdade do Evangelho ou não. É essa sabedoria que vai me levar a olhar o procedimento de alguém e daqui a pouco reprovar o procedimento de alguém. Agora é essa sabedoria que vai me trazer o quê? A paciência que me diz aqui. A sabedoria do céu é sincera e imparcial, ela é cheia de misericórdia e compreensiva. Então eu não estou aqui para dizer que você está errado, que você não procede da maneira certa. Não, eu estou aqui para dizer, eu também erro o processo, mas nós estamos juntos aqui para crescer. Então vamos dar o braço, sobe para o carro aqui e vamos trilhar esse evangelho junto, mas vamos se transformar. Compreensivo não é aceitar, é compreender o porquê que a pessoa fez aquilo. O porquê que a pessoa não está com o procedimento que você acha que deveria ter na palavra. Você pega a palavra e pega o procedimento dela, está errado. A compreensão te leva a entender por que ela fez aquilo. Até porque provavelmente eu também já fiz. Talvez diferente, mas também fiz. E teve alguém que foi compreensivo comigo. Teve alguém que sentou para conversar, não para ficar apontando o dedo, acusando, dizendo, não. A sabedoria do céu, ela não é a nossa. Que primeiro o erro que a ambição egoísta leva, ver a pessoa errando, ajuda, sabe, a pessoa tropeçou, tu ajuda a cair, porque tu quer tomar o lugar dela, porque tu quer ter o que ela tem. A inveja do casamento que era maravilhoso e agora deu problema. A inveja do filho que era maravilhoso e agora caiu nas drogas. Aí tu vai lá, a inveja, a ambição egoísta, Deus te abençoe, não vai dar certo, mas tu tá ali por dentro, sabe, bem feito, viu? Você achava bom, isso não é sabedoria que Tiago diz para nós orar. É diferente. E é uma luta para a gente entrar nesse lugar. É uma guerra. É a carne militando contra o espírito contra a carne. É o espírito dizendo para ti, não pensa isso, e tu tentando tirar aquilo da cabeça, e o pensamento vem, sabe, e aquilo ali vai alimentando, e aí tu já tem uma treta com aquele cara, daí o cara aprontou, tu já está louco para botar mais umas coisinhas em cima para ferrar ele mesmo, porque tu já estava por aqui dentro. Jesus não faria isso. E aí é que entra, aprender comigo que sou humilde e manso de coração. O que Jesus faria no teu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Será que eu sou tão bom assim, de não conseguir lidar com o erro do outro? O pastor apontou Caim e Abel. Deixa eu te falar uma coisa. Foi num culto que um irmão matou o outro. Em um culto, porque a oferta também é culto. Sabe, apóstolo? Oferta é culto. Nós estamos cultuando a Deus com a nossa oferta. Caim e Abel estavam cultuando a Deus naquele culto.
E foi exatamente naquele culto que um irmão matou o outro. A gente está acostumando a matar irmãos no culto. A gente precisa sair disso. A gente precisa viver o evangelho verdadeiro, a alegria da salvação. Se você está passando uma pindaíba, está apertado, está feia a coisa, é salvo, você crê na sua salvação, é motivo de se alegrar. Por isso que em Apocalipse diz, olha, volta ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor não é só pregar até para os postos da CE, como a gente fazia quando logo conheceu Jesus, a gente ficava, não, o primeiro amor é quando você olha para as pessoas com um olhar da sabedoria, o olhar compreensivo, aquele que você tinha lá no começo, que depois perdeu, que eu perdi. E cabe a mim recuperar o primeiro amor. Cabe a mim me aprofundar mais ainda do que lá naquele tempo, que eu não tinha tanta experiência, não conhecia tanta a palavra, não sabia, não andei com tantas pessoas que me ajudaram. Eu estava recém no começo, mas queimava, sabe? Tudo era fácil, eu acordava às 6 horas da manhã para orar, sabe? Talvez hoje eu não acorde às 6 horas da manhã para orar, mas a minha oração eu tenho certeza que é mais específica. Ela já não é tanto pedindo, é mais clamando e agradecendo, porque um clamor tem muito efeito. Então, o que eu queria deixar claro hoje, irmãos, é exatamente esse ponto da sabedoria, de eu e você entrar no lugar. Eu quero chacoalhar você para isso, para que você comece a colocar na sua mente, quando você for orar. É claro que Paulo fala isso, olha, as suas súplicas, intercessões estejam perante ao Senhor, amém. A gente vai ter momentos que a gente não vai nem falar, a gente vai chorar, e por isso que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. É quando você não consegue nem falar. A gente tem a alma, às vezes está machucada, às vezes a gente está detonado. A gente tem a nossa humanidade e precisa aprender com isso, aprender a lidar com ela. Ok, tem momentos que a gente vai agora tem momentos que você já está mais fortalecido, que você vai ter que orar mais sabendo o que você está falando. Então todo final, ou pelo menos assim, quando você orar, tiver seu momento de comunhão com Deus, clame por sabedoria. Não esqueça, essa é a verdade, não esqueça da sabedoria que Tiago está falando. Não esqueça que você precisa aprender com o Senhor a contar os seus dias. Eu preciso aprender como eu vou lidar com o dia de amanhã. Eu não preciso estar ansioso pelo dia de amanhã, é o que Jesus diz. Não andeis ansiosos. Andeis não é andar de se movimentar, andeis é viver ansioso. Então eu não preciso viver ansioso pelo dia de amanhã, mas eu preciso aprender a contar. Ou seja, eu preciso aprender como que vai ser meu dia amanhã. Está sabe, menos Fábio e mais Jesus, para mim poder enxergar o dia de amanhã, fazer aquela leitura. Tem um hino que eu gosto muito, do Drops, que diz assim: tu és o nome que eu adormeço e é o olhar que eu me levanto. Ou seja, sabe, você dorme ouvindo Jesus, porque não sei se você tem esse costume, mas é bom às vezes dar uma lida na palavra antes de dormir. É bom, não sempre, às vezes a gente dorme vendo série, né? E depois não sabe onde é que parou porque dormiu. Mas tem vezes que a gente também. Então, que seja o último nome quando você adormece, seja Jesus, e seja o primeiro olhar quando você acordar. Ou seja, quando você abrir os seus olhos, o primeiro pensamento que tem que vir na sua mente é Ele. É Ele, não é o celular, não é o WhatsApp, não é o seu trabalho, nada. Quando você abre os olhos, a primeira pessoa que tem que vir na sua mente é Jesus. Se não for Jesus, me desculpe, a gente não está se preparando para a volta dele. Estar preparado para a volta de Jesus é estar em Jesus para quando ele voltar. Amém, irmãos? Você entendeu isso, não? Vamos orar em nome de Jesus? Fique de pé, vamos orar. Vamos orar. Quantos pastores nós temos aqui, apóstolo? Pastores.